Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Começamos agora um novo episódio onde vamos relatar as informações que vieram das cartas que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, enviou para os líderes mundiais da altura. Não foram todas entregues ao mesmo tempo e aproximadamente dizem que eram 25 cartas na totalidade que ele, sallallahu alaihi wasallam, enviou a vários líderes. Foi após, naturalmente, o Tratado de Hudaybiyah que já há condições para os seus emissários poderem viajar pelo mundo e poder entregar a mensagem. E a primeira dessas cartas foi para o rei Najashi, o rei Negus, que tinha efetivamente dado abrigo aos muçulmanos e, conforme já falámos em muitas das outras aulas, houve uma grande relação, apesar de eles nunca terem se encontrado, entre este rei e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nesta carta ele enviou, onde ele convidou-o para o Islão, falou sobre Sayyidina Isa, Jesus, e concluiu com um versículo do Corão Majid, do Alcorão, onde Deus diz que, ó vós, adeptos do livro, venham para vamos conversar sobre os pontos em comuns que nós efetivamente temos. Há quem diga que esta carta foi naquela altura mesmo, e há quem diga que ele aceitou o Islão no tempo em que os primeiros muçulmanos lá foram. Há quem diga que foi mais tarde, e ainda há aquela opinião que muito provavelmente parece a mais correta, é que ele aceita o Islão quando recebe esta carta diretamente do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Depois, a segunda carta foi para os reis da Roma bizantina, para o que nós chamamos o Kaiser, o César, e para o rei da Pérsia, que chama-se Kisra. As duas cartas, e é curioso que, historicamente falando, o único rei que aceitou, então os grandes reis que aceitou o Islã com as cartas, foi mesmo Najashi, porque Kaiser, o César, e Kisra, o rei da Pérsia, não tiveram, portanto, não aceitaram o Islã. E é curioso também que nas cartas que o profeta enviou a César e enviou também ao rei da Pérsia, além do conteúdo normal de convidar, naturalmente que ali o César também recebeu o mesmo versículo com os adeptos do livro, mas o Najashi, o rei Negus, não recebeu um aviso final. Os outros reis receberam um aviso que, se não aceitarem o Islã, os problemas que vocês vão ter no futuro não é nossa culpa, a culpa será sempre vossa. Em outras palavras, o que vai acontecer não era uma ameaça, era só dizer que, olha, vocês podem aceitar o Islão e continuarem efetivamente a governar, e o vosso país estará efetivamente em paz. Caso contrário, o que pode acontecer realmente é que, não aceitando o Islão, vocês vão ter problemas no futuro, e o certo é que foi isto que iria acontecer. O povo iria se revoltar contra os seus próprios líderes, como iremos ver, inshallah, ao longo dos episódios. Najashi, quando recebe a carta, dizem, Allama Tabari, rahimahullah, diz que enviou o seu filho para Medina Munawwara, e juntamente com mais 60 pessoas, para dar prendas e ofertas ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mas, de acordo com a parte histórica, Allama Tabari diz que o barco iria afundar-se, e com eles as 60 pessoas irão morrer, e portanto não iam chegar a Medina Munawwara. Dizem que Najashi irá falecer no ano 9, e o janaza, a sua oração fúnebre,
excepcionalmente será feita pelo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam em Medina. Portanto, ele estará na Abissínia e o profeta em Medina. É a única exceção por tudo aquilo que ele fez também pelo Islão. A segunda grande carta, mais famosa, podemos dizer, foi para César. E no caso do César, nós conhecemos que o César da época era um homem chamado Heraclius, que reinou de 610 até 641. Ele é muito bem visto pelos históricos. Os históricos, tanto islâmicos como também não islâmicos, dizem que ele foi um homem que fez muito por Roma. Aliás, é ele que ganha aos persas após uma derrota inicial. O Alcorão também, no capítulo sobre a Roma, nos primeiros versículos diz que os romanos foram derrotados, mas voltarão efetivamente a ganhar no espaço de 7 a 9 anos. Porque os persas tinham conquistado praticamente tudo. Tinham conquistado Damasco, Jerusalém e até o Egito. E foi Heraclius que em 628 consegue chegar, faz uma reviravolta e consegue chegar até Asfahan, ali perto do Afeganistão, em 628, e em 629 consegue chegar a Istambul, a Constantinopla da altura. Portanto, e com esta vitória, os persas começam a ter a sua decadência e dizem também que o imperador, na altura dos persas, com esta derrota contra César, fugiu e o seu filho iria assumir a chefia do Estado. Heraclius era naturalmente um homem, um guerreiro, mas conhecia profundamente o cristianismo. E ele até, durante a sua vida, enquanto reinou, de 610 a 641, ele tentou juntar os cristãos que já estavam divididos em dois grandes blocos. Eram os monoficistas, que basicamente é um ponto de vista cristão que defende que depois da união do divino e do humano, Jesus Cristo, portanto, seria apenas um. E depois havia os dioficistas, que basicamente acreditavam que Jesus tinha uma parte divina e uma parte humana. O mundo cristão estava dividido podemos dizer, nessas duas filosofias. Heraclius tentou criar uma terceira filosofia, mas não conseguiu realmente unificar. E isso mostra que Heraclius estava muito atento também à religião, efetivamente, deles. A nível histórico, o que nós sabemos de Heraclius, a nível, portanto, de hadith, a primeira história vem no Sahih Bukhari, em que mostra que ele um dia acordou muito zangado e triste, porque tinha tido um sonho com um significado muito terrorizador, onde ele viu que um líder iria conquistar o reino dele, e este líder era um homem que fazia circuncisão. Então, ele quando contou efetivamente isto aos ministros, os ministros disseram que muito provavelmente deve ser uns judeus. E então o que eles combinaram era: vamos realmente aumentar os impostos, porque como sabem todos os judeus estavam debaixo já do domínio romano, e vamos de tal maneira apertar a eles que eles nunca vão conseguir revoltar contra nós. Depois há uma carta, como disse, uma carta do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha sido enviada através de um sahabi chamado Dihya Kalbi. Mais tarde vocês também vão-vos contar que havia uma primeira carta que foi enviada e que o emissário tinha sido morto pela tribo Ghassani. Iremos falar sobre isso daqui em uma ou duas aulas. Mas este outro emissário, Dihya Kalbi, chegou até Bosra. Bosra é uma vila a sul de Damasco e era onde 2 vezes por ano acontecia a feira internacional de todo o mundo. E era lá onde realmente, daí é que o Corão também fala, as viagens do verão e do inverno, era lá onde esta feira era feita, e portanto o mundo todo juntava-se ali. E, portanto, isto era uma vila, mas era árabe, mas estava no domínio naturalmente romano, e esta carta chega para o governador de Bosra, e quando Heraclius visita Jerusalém, que na altura tinha o nome de Ilá, que basicamente em hebraico significa a casa de Allah, ele recebe esta carta do seu governador. E quando ele, portanto, lê esta carta, ele realmente começa a perceber que afinal, se calhar não são os judeus que um dia vão me ganhar.
pode ser que sejam esses árabes. Ele manda ver que este emissário, este Dihya Kalbi, vejam se ele está circuncisado ou não. Eles veem que, naturalmente, os muçulmanos também são circuncisados, e foi isso que mexeu com ele. Ele ficou extremamente preocupado que, se calhar, esses árabes, cuja carta chegou até mim, este Muhammad, que se autoproclama mensageiro de Deus, se calhar são eles que um dia vão. Então, dizem que ele escreve uma carta. Portanto, aqui já temos uma série de histórias, estamos a ver histórias não só da parte islâmica, como também da outra parte, onde ele escreve uma carta para alguém de Roma. Dizem que era um homem chamado João IV, que muito provavelmente seria um Papa que viria mais tarde. Mas ele fala com um amigo, chama-se João, dizem que era o futuro Papa João IV, que na altura não existia, e este homem, este expert na área religiosa, mandou uma carta de volta a Heráclides dizendo: verifica 3 sinais, manda uma carta ao profeta, a este homem chamado Muhammad, e vejam se 3 sinais aparecem ou efetivamente não aparecem. Em Musnad Ahmad vem esta história. Heráclides enviou uma resposta à carta, portanto, ele tratou bem a carta, ele não maltratou a carta, e ele envia uma resposta com um emissário, que era um homem chamado Tanurri, daí é que este hadith é conhecido como Hadith Tanurri, onde este homem de Tanur, que é uma cidade, vai ter com o profeta. Mas antes de ir, Heráclides fala com este homem e diz: olha, há 3 coisas que eu quero que tu vejas e vê se realmente estes sinais aparecem ou não. Primeiro, sem tu falares, vê se o profeta fala sobre a carta que ele enviou para mim. Número 2, vê se o profeta se fala sobre uma noite. E, número 3, vê se tens nas costas dele tem aquele sinal, o tal sinal que parece uma borbulha. Este homem, Tanurri, foi lá e o profeta conversou com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta recebeu, convidou para o Islão, e o profeta não abre a carta. Antes de abrir a carta, o profeta, naturalmente, diz que, olha, eu enviei cartas para muitos líderes, enviei para o líder persa, que rasgou. Eu vou-vos contar a história, naturalmente, na próxima aula. E enviei e Allah vai rasgar o império dele também. O certo é que, às vezes, um rei, quando faz, ou um líder, quando tem uma má decisão, isto custa praticamente ao país inteiro. O certo é que o Império Persa, que era super potente, maior ainda que os romanos, iria colapsar por causa desta não só ele rasgou a carta, os persas, não estou a falar os romanos, como também mandou matar também o emissário. E isso não se faz nem a nível religioso, nem a nível estatal. E o profeta disse: Allah vai fazer ele pagar, Allah vai rasgar o império dele todo. Sim, o César, porque ele sabia que ele vinha da parte do César, o César honrou a minha carta. Não aceitou o Islão, mas honrou, tomou conta, deu de comer ao emissário, por isso o império vai continuar. E é verdade, o Império Romano irá continuar, eles vão reinar em Istambul para mais de 700 anos, até depois cair na época do Constantino, na época de Mameto I, é que vai, portanto, Istambul vai cair para as mãos dos muçulmanos. E então o Tanurri, o homem, diz: poxa, o profeta falou sobre uma carta, primeiro sinal está lá. E então o profeta abre a carta e pede a alguém, efetivamente, para ler a carta. E na carta há uma pergunta. E a pergunta que é porque o Alcorão fala sobre o paraíso. E diz que o paraíso é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a sua porta, a largura da sua porta, é maior do que os céus e a terra. E então, se realmente isto é tal como o Alcorão diz, então onde está o inferno? Portanto, se realmente o céu é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, onde é que vai estar o inferno? E então o profeta olha para ele e responde-lhe dizendo:
quando nós vemos onde é que vai a noite, quando o dia chega. Ou seja, nós agora é noite. E quando o dia chega, a noite vai-se embora. Da mesma forma, quem vai para os céus, para ele o inferno deixará de existir. E o profeta, ao ter falado sobre a noite, o Tanuch vê o segundo sinal. O primeiro sinal era o profeta vai falar sobre uma carta, falou. E o segundo vai falar sobre a noite, falou. E no fim o profeta, quando percebe que Tanuch está à espera dos 3 sinais, ele próprio diz, olha, anda cá, vê as minhas costas, eu sou o último mensageiro de Deus. E então, quando este Tanuch, provavelmente quando volta e explica a César tudo o que se passou, César já está muito bem preparado que este homem, na realidade, parece que é mesmo aquele homem que vai roubar o meu chão. E depois nós temos a terceira grande história, que é a história que nós já contamos aqui, é que ele manda ver que em Jerusalém, e lá, será onde se existem árabes qurexitas. E eles conseguem interceptar um grupo quurexita que estava liderado por Abu Sufyan. Era só o inimigo do profeta na altura, apesar de ter muito respeito. Ele chama Abu Sufyan e chama naturalmente toda a caravana e diz, eu vou fazer um conjunto de perguntas, e depois há quem diga que ele ia fazer a pergunta a Abu Sufyan primeiro e depois às pessoas de trás, ou então em quartos diferentes. Ele criou uma situação em que não era possível eles mentirem. Então Abu Sufyan próprio diz que ele fez de tal maneira, pôs-me num lado e meteu os outros do outro lado, e para mim a maior vergonha seria se eu dissesse uma coisa e alguém dissesse outra, e eu fosse realmente apanhado a mentir. Para mim isto era uma grande vergonha. Portanto, apesar de eles serem pagões e tudo mais, pagãos ou tudo mais, mentir é algo que não estava no vocabulário deles. E quem dera isto voltasse para nós, que Allah nos perdoa. E então, ele depois começa ali com o Abu Sufyan, a história está no Sahih al-Bukhari também, uma longa história, uma longa passagem, onde ele faz várias perguntas a Abu Sufyan, quem é este homem, o que é que ele faz, quem é que segue ele, o que é que ele está a pedir, e em todas as perguntas Abu Sufyan está a ser obrigado a responder corretamente. Portanto, ele está a fazer um dawa sem ele querer. Só a única altura que Abu Sufyan próprio diz, nas suas memórias, ele vai se converter mais tarde, a única coisa que eu pus realmente, meter ali um bocadinho da minha parte, foi dizer, olha, por enquanto ele ainda é um bom homem, mas não sabemos do futuro. E quando todas essas perguntas foram feitas e foram respondidas em ambos os lados, Heráclides diz, já com toda a informação que ele tem atrás e a informação que ele recebe agora, de um homem que não é muçulmano ainda, Abu Sufyan, que realmente, se for verdade tudo que tu me dissestes, este homem um dia vai reinar e vai reinar até o chão onde eu estou pisando. E mandou, efetivamente, Abu Sufyan e a caravana embora. E quando ele lê, efetivamente, a pergunta, ele lê a carta, na carta realmente está o tal capítulo 3, versículo 64, onde a ele também, ele recebe este versículo também, onde Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a apresentar um versículo do Alcorão, dizendo que nós, adeptos do livro, todos, judeus, muçulmanos e cristãos, vamos conversar sobre coisas que temos efetivamente em comum. Ele, quando ele acaba de ler essa carta e ouvir a história de Abu Sufyan, todos os padres e ministros à volta começam a gritar, porque perceberam que provavelmente Heráclides vai abandonar a sua religião e vai entrar na religião islâmica. Abu Sufyan, na sua memória, até escreve que foi naquele momento, foi a primeira vez que no meu coração eu percebi e disse a mim próprio que realmente Muhammad está a crescer de tal maneira, e a religião e este movimento que ele começou cresceu de tal maneira que até os romanos estão cheios de medo, e que realmente este Islão não é uma coisa que veio para ficar uns dias, não, e não é uma moda, não é uma tendência, realmente isto vai chegar muito longe. E naquele momento eu comecei a realmente olhar para o Islão não como um aproveitamento ou uma forma de uma moda criada por um homem, mas algo muito, muito, muito concreto.
Dizem que no final da história Heráclides depois mandou todo mundo embora e chamou os ministros e fechou-os todos num quarto e disse que, olha, o que é que vocês acham? Devo eu converter ou não converter? E eles ficaram todos entraram em pânico e no fim Heráclides disse, não, só estava a brincar com vocês, estava a testar a vossa fé, na realidade eu não quero me converter. Dizem que ele mais tarde, ele vai reinar durante algum tempo e mais tarde ele vai, portanto, há de haver um golpe do palácio e ele vai ser, portanto, ele vai fugir e vai ficar escondido e vai ver com os seus próprios olhos que 7 anos mais tarde, já no tempo de Sayyidina Umar, Jerusalém, Ilha, o Quds, como nós chamamos, vai cair para as mãos dos muçulmanos daqui a 7 anos. Na altura ele já não será rei, ele não será imperador, mas dizem que ele vai viver durante mais algum tempo em esconderijo e vai efetivamente ver Jerusalém, portanto, a cair. E assim termina-se Heráclides. Portanto, a primeira carta do rei Negus afirmativamente aceitou. E é curioso que o profeta, primeiro, a carta que manda para Negus não mete um aviso no fim, quase que sabendo que Negus vai aceitar. Mas no caso de César, ele apresenta a mesma carta, onde as cartas praticamente são todas iguais, que eu, da parte de Mohammed, para o rei X, venho realmente convidar para o Islão, para o caminho da salvação, e no caso e se era um rei cristão, como era o caso do César e também do Negus, apresentava o tal versículo, o capítulo 3, versículo 64, e a Negus não pôs esse aviso, mas para os restantes ele pôs esse aviso que, se vocês não quiserem aceitar, o que vai acontecer no futuro, a repercussão será vossa, e a culpa será efetivamente vossa. E é curioso que todas as tais 25 cartas que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou, todas essas cartas foram para vários governadores e líderes, e todos esses locais, num espaço de 7 a 10 anos, cairiam na mão do Islão. Em outras palavras, ele deu a hipótese de eles entrarem a bem, naturalmente que depois eles não quiseram a bem, eventualmente iria haver revoltas dentro do povo e vir a haver algumas batalhas que iriam acontecer. E aqui foi Rei Negus, que foi um caso de sucesso, e César, que não digamos que foi um caso de sucesso, mas que ele no fim não quis aceitar, mas protegeu o seu povo, e o certo é que o seu povo, os romanos, ainda vão durar mais 700 anos até a queda de Istambul. Para a semana, inshallah, iremos falar sobre o Império Persa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A carta, portanto, que ele recebeu, para termos uma ideia do conteúdo, ele diz que, em nome de Deus, beneficente, misericordioso, de Muhammad, o servo de Allah e o seu mensageiro, para Heráclides, o governador da Bizantina, portanto, o César. Ele depois continua dizendo que eu convido-lhe para o Islão, se te converteres, ficarás a salvo e Deus irá-te dobrar a tua recompensa. Porquê? Porque normalmente é que nós acreditamos que os cristãos ou os judeus, ao entrarem no Islão, dobram a recompensa, não só por pertencerem já a um monoteísmo, como também por, efetivamente, entrarem no outro monoteísmo. E depois ele diz, e se realmente rejeitares, portanto, aqui este aviso foi dado a todos, menos a Negus, tu estarás a cometer um pecado ao desviar os teus ariciyin. E depois o profeta termina, naturalmente, com o versículo do Alcorão, capítulo 3, versículo 64. Quem é que são os ariciines? Os ariciines que o profeta aqui fala são quem? Há muitas informações sobre quem foram realmente eles, mas um grande sheikh, Maulana Abu Hassan Ali Nadwi, diz que na realidade eles eram uns seguidores de um teólogo cristão chamado Arias, que morreu em 336 d.C. Ele era um padre que pregava um cristianismo muito parecido com o Islão monoteísta. E foi Constantino que em Niceia, na grande convenção de Niceia, formulou juntamente um novo cristianismo
e mandou determinar tudo que os aricianos tinham. Eles foram depois realmente perseguidos e todos os livros foram queimados. Dizem que houve uma figura no cristianismo, portanto, este senhor chamado Arias, que, conforme expliquei, ou chamado Arias, que nasceu em 256 e faleceu em 336, que ele era um cristão de Alexandria, que vivia no Egito, e era conhecido por ter, pelas suas crenças teológicas, ele argumentou que Jesus Cristo, embora divino para ele, foi criado pelo Deus Pai e, portanto, era subordinado a ele, ele não era igual. Essa crença foi considerada herética pela Igreja Cristã, dominante depois do Concílio em Niceia, que foi em 325, convocado pelo, conforme falei, Constantino o Grande. E depois eles dizem que neste Concílio de Niceia, os bispos e os teólogos cristãos reuniram-se para tratar destes aricínes, e o Concílio também condenou Arias e os seus entendimentos e levou para o que nós chamamos a formulação do Credo Niceno, que afirmava a crença cristã ortodoxa na plena divindade de Jesus Cristo. Embora Arius e os seus seguidores tenham sido de fato excomungados e banidos pelo Conselho, não há registro de que o próprio Arias estivesse vivo em 336, pois acredita-se que ele tenha morrido antes. Naturalmente, os seus seguidores depois, a partir daí, seguiram a sua vida e foram efetivamente, portanto, que seguiram efetivamente a sua vida. É curioso que Pedro, que não é o Papa Pedro, ele, um grande escritor cristão e um teólogo cristão, escreve mesmo quando ele fala sobre Muhammad, o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele até diz que Muhammad foi um sucessor de Arias, ou seja, da mesma forma como Arias tinha uma crença sobre o cristianismo, Muhammad também a tinha. Naturalmente que, portanto, era muito considerado, era muito parecido realmente aquilo que o Islão pedia e aquilo que realmente o cristianismo na altura pedia.